Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos mais um episódio do podcast Pessoas Comuns e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele que é cofundador da Magos & Co. É o nosso caro Pedro Neves. Pedro. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Acredito que contando um pouquinho da minha história aí, podendo compartilhar, a gente, quem sabe, pode inspirar e ajudar algumas pessoas que estão nesse caminho aí também. Show de bola. Obrigado pela presença, né? Espero que você curta esses minutos que estaremos aqui juntos falando. Com certeza. Pedro, vamos lá. Eu sempre começo com os convidados falando lá da infância, como que foi, né? Suas origens, onde você nasceu, como que foi a vida do Pedro ali logo no comecinho. Legal. Eu tenho 34 anos, né? Então, mesmo que eu, hein? Então. 91. Só que você parece estar um pouco mais novo, né? Eu rodei um pouco mais no digital aí, deu uma acabada. Eita, então, é isso aí. Mas eu nasci no Grande ABC, aqui em São Paulo, né? Principalmente na cidade ali de São Bernardo do Campo. Então, boa parte da minha infância foi ali, né? É um bairro chamado Jardim Detroit ali, é um bairro bem humilde, né? Eu não cheguei a morar em comunidade, em favela, mas assim, era a rua de trás da minha casa, né? Então, a convivência, o acesso, realmente sempre foi com esses ambientes, né? Então, eu nunca tive, eu costumo dizer assim, eu nunca passei necessidade, né? Nunca me recordo de ter faltado nada de comida, de brinquedo, de experiência, de carinho e proximidade dos pais. Mas era algo que também, quando eu passei a entender um pouco mais das coisas, comecei a ver coisas de um pouco diferentes na escola, sei lá, um tênis diferente, um skate, por exemplo, não eram coisas que meus pais tinham condição de comprar. Né? E aí começou a me incitar aquela necessidade de, acho que eu quero começar a trabalhar. Né? Então, com 14 anos, eu começo a trabalhar, só que na parte de buffet. Né? Então, tinha uma amiga do meu pai, né, que ela tinha um buffet já muito tradicional ali na região de São Bernardo, ela fazia muitas festas. Era praticamente toda sexta, sábado e domingo tinha evento. Né? Tanto que eu até escolhia, às vezes eu trabalhava sempre assim, de sábado e domingo. Foram praticamente 2 anos, 3 anos trabalhando em buffet quase todos os finais de semana. Né? E aí já começou, né, eu ter ali um pouco de dinheiro, eu usava esse dinheiro para comprar algumas coisas, fazer algum passeio, ir no jogo do Corinthians, por exemplo, que eu gostava de ir, né, com meus primos. Então, aí eu já comecei a ver que, poxa, o trabalho aqui é um caminho que... não dependo dos meus pais ali para comprar, obviamente que dependia moradia, né, alimentação, mas para comprar algumas coisas ali que eu gostaria. E aí nessa eu decidi, aí quando eu fui me mudar para a parte do ensino médio, né, na escola lá estadual onde eu estudava, né, tinha a opção de fazer o ensino médio à noite. E aí, porque quando eu já trabalhava no buffet, eu estudava de manhã, porque era ensino fundamental, não tinha. E era final de semana também. E era só de final de semana, só que eu falei, poxa, agora com o médio tendo à noite, eu consigo trabalhar em algum lugar de dia. E aí eu comecei, né, a procurar, não sabia ainda os caminhos, entreguei vários currículos, assim, muito novo. E aí tinha uma fábrica de toldos, que fazia toldos, assim, próximo da minha casa. Né, eu comecei a trabalhar lá assim, mas, cara, acho que foi uma das experiências mais frustrantes, assim, porque o cara era, sei lá, muito estúpido, assim, escrotão, assim, né? Então ele, a gente fazia alguma coisa errada, ele quebrava o toldo que a gente montava, ele chutava, chamava a gente de burro, de incompetente. Caramba, é igual aquela professora que rasga o desenho da criança. Era uma realidade que eu falei, caraca, será que é assim o mercado de trabalho? É isso que eu vou... Eu fiquei ali mais ou menos um mês, eu falei, cara, não é possível, eu não vou ficar aqui. Né? E aí eu saí dali e fui trabalhar num restaurante. Né? Então aí eu trabalhei um bom tempo num restaurante como auxiliar geral. Né? Só que aí eu comecei a aprender, tinha um churrasqueiro lá, ele saiu, aí me deram ali a oportunidade de falar, você quer aprender e tal? Aprendi, fazia bem, fiquei ali um bom tempo, até por isso que eu gosto de fazer churrasco até hoje, aprendi muito novo.
E aí fui ali nessa churrascaria, e aí foi indo, né? Aí eu comecei a dali, né, nessa época, que já comecei a ajudar um pouco em casa, né, assumir algumas contas, dividir ali, né, algumas coisas, né, até que eu arrumei um trabalho, né, numa empresa, num almoxarifado. E aí nessa época eu vi uma oportunidade de crescimento. E era a época de escolher a faculdade que eu ia ter que fazer. E aí eu entrei num primeiro curso, né, que foi de logística. Né? Então eu entrei ali na faculdade de logística, né, fiz a faculdade todinha, né, terminei a faculdade. Só que qual foi um grande ponto? Quando eu fui já no final da faculdade, porque eu trabalhava muito e trabalhava longe, né, eu terminei mudando de empresa para cuidar de um outro almoxarifado, só que aí de material cirúrgico, um ambiente mais... né, mais controlado, já assim, era uma outra aparência, inclusive, não tinha aquele negócio de parecer uma fábrica. Né? Então, era de uma distribuidora, né, aqui no Santa Cruz, inclusive, morando em São Bernardo, perto aqui do Santa Cruz, na Vila Mariana. Né, então fazia todo esse trajeto de ônibus, trem, metrô, né, aquela 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, aquele caos que é precisar de transporte público. Né? Aí, nessa daí, só que eu faltava muito. Só que eu estudava, ia bem nas provas. E aí, quando eu fui pegar o meu diploma, falaram assim, olha, você reprovou, né, em 2 matérias por falta. Nossa. Não foi por nota. Eu alcancei as notas, mas não alcancei, né, a quantidade ali que eu precisava de presença, porque era presencial. Aí eu lembro que na época eu fiquei muito frustrado, meio Mas não deram assim. chance de você... Então, eu tinha que, tipo assim, não pensei, não tive orientação na época. Na época você só ficou injuriado. Eu falei, deixa pra lá. Depois eu vejo se eu vou querer fazer isso, então. E ficou, nunca mais fui atrás e essa graduação ficou pra lá, né? Por conta de 2 matérias que eu poderia... Só que eu ia ter que refazer elas 6 meses de novo. Daí que veio a frustração em relação à faculdade. E aí, enfim, né? Só que aí dentro dessa empresa apareceu uma oportunidade de se tornar comprador. Né? É um cargo mais administrativo, né? Que envolve algumas responsabilidades. E eu fiquei de comprador muito tempo. Né? Então eu trabalhei de comprador dos meus 19 até basicamente uns 25, 26 anos. Então eu fiquei bastante tempo trabalhando. Só que aí eu fui mudando as empresas e tal. Mas sempre na área. Sempre na área. Né? Aí, dentro dessa parte, em 2014, né, mais ou menos uns 11 anos atrás, foi quando eu já trabalhava de comprador numa empresa. E uma coisa que era interessante, que assim, eu sempre tive uma inquietação. Né? Eu nunca fui mandado embora. Nunca, tipo assim, alguém me desligou da empresa. Era eu sempre que saía da empresa, quando eu achava que eu não ia conseguir crescer mais, que eu não ia conseguir ir para lugar nenhum. Só que era uma inquietação, de certa forma, controlada, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa. De falar assim, quero ganhar muito dinheiro. Né? Não, quero ter uma vida normal. Sempre tive uma base religiosa ali que, obviamente, que não me seduzia muito essa questão de ter muito dinheiro, sem um propósito. Eu não tinha um propósito, então não tinha por que eu querer muito dinheiro. E aí, nisso daí, eu conheci a minha esposa, né, que na época lá, em 2014, a gente, né, começou a namorar e tudo mais. Saí, aí teve uma oportunidade de trabalhar com os primos dela, né, numa franquia daquelas vendas de overboard, aquele skate elétrico. Né, era febre em 2016 isso, né, e eu fui trabalhar com eles, né, então assim, a gente abriu várias lojas em toda São Paulo, eram umas pistas que tinham, era uma pista para o pessoal poder andar lá e poder comprar, né, overboard. Só que aí o negócio cresceu muito rápido, cresceu sem um pouco de estrutura, estratégia, a gente saiu abrindo. E aí o negócio foram fechando várias lojas, aí a minha que eu cuidava ali continuou aberta, né? Porque era um ponto muito bom e a gente tinha uma venda bem legal lá, eu vendia muito lá. Ali eu já comecei a perceber assim, foi ali que eu tive um primeiro contato com
a possibilidade com os produtos do Paraguai ali. Né? Foi porque a gente comprava do Paraguai os overboards e vendia aqui. Né? Porque por conta desse negócio de tributação, importação, lá era melhor que trazer dos Estados Unidos. E mais próximo também. E eles traziam muito. Só que aí a gente começou a ter alguns problemas, que alguns lotes vieram com algumas baterias defeituosas, e aí começaram a explodir assim os equipamentos. Era bizarro, vários vídeos assim, na tomada, carregando, o lítio explodia. Né? Aí a gente teve que fazer toda uma troca de todas as baterias, comprar a bateria da LG, né? Substituir em todos os equipamentos, aí perdeu muita credibilidade, a galera não confiava mais, porque tinha um risco, né? Só que aí, nesse momento, foi aonde eu, ali já saindo dali, eu voltei, né, a me tornar comprador, né, de uma empresa. Só que eu já estava ali meio que já para casar. Foi tanto que com o dinheiro de uma venda de final de ano, né, que a gente ainda não sabia se ia morar lá e tal, porque eu tinha comprado um apartamento, né, e esse apartamento ele era assim num lugar bem ruim. Né, era aqueles apartamentos de 4 andares. Sei. Né, tipo assim, num lugar feio, só que você não tinha elevador. Eu morava no 4º andar. Eles faziam de 4 andares já porque não precisava do elevador. Né? E aí minha esposa, na época, ela era minha noiva, ela pegou e falou assim, aí eu falei, não, a gente não vai morar aqui, fica tranquila, isso aqui eu comprei, eu vou vender, a gente vai ver outro lugar. Primeiro, né? Só que aí, bem na época que eu fui vender, deu aquele problema do impeachment da Dilma, e todos a liberação de crédito para imóveis, eles estavam facilitando só para imóveis novos. E o mercado de imóveis usados estava tipo assim, a pessoa tinha que dar 85% do valor, 75% do valor, eles financiavam 25%, 15%. No imóvel naquele lugar e naquelas condições, o público que atraía não tinha 75%, 85% do imóvel. Para comprar, né? Exato. E aí eu falei para ela, a gente vai ter que entrar aqui. Né? Eu lembro que ela chorou, porque era um lugar realmente bem feio, assim. Né? Passava um pessoal usuário na porta, era um lugar bem ruim. E aí eu falei, mas fica tranquila, lá dentro vai ser a melhor experiência da sua vida, assim. Você vai esquecer como é lá de fora. E de fato, assim... eu lembro que em novembro, dezembro, a gente estourou de vender. Eu acho que eu tirei uns 40 mil de comissão de venda de overboard. Caramba. Né? Porque eu vendi muito overboard. Tanto que foi a loja campeã, assim, porque ali era um shopping muito bom, numa rede muito boa em Santo André. E aí eu reformei o apartamento inteiro. Eu só não troquei as janelas porque não podia. Tudo eu troquei lá. Aquela veneziana, né? Tudo que você imaginar eu troquei. Porta, fiação, forro, piso, não ficou nada. Todos os móveis planejados, deixei o apartamento, né? Tanto que depois, na hora que eu fui vender ele, vendeu rápido, né? Porque realmente destoava ali dos demais lá. E aí ali a gente ficou, né, por um bom tempo, eu trabalhando nessa empresa, né? E aí a gente teve o nosso primeiro filho, que foi o Arthur. Né? Só que o que começou a acontecer? Minha esposa sempre trabalhou no Banco Itaú, desde que eu conheci ela. Né? Foi bancária ali, né? Trabalhando no Itaú. E o Itaú sempre teve muitas condições, assim, né? Tinha muitos benefícios. Né? Então, VR gigantesco, convênio médico. Tanto que, assim, quando somava, o que ela tinha de benefício era infinitamente maior que ela tinha de salário, assim. E aí, por muito tempo, a gente conseguiu ali mantendo os dois trabalhando, eu como comprador, ela ali como... E eu, nessa época, eu comprei um carrinho, né? Ia para São Paulo, só que aí já agora na Moca, né? Então ficava indo do ABC para Moca todo dia. Até essa época você estava no transporte público, você não tinha carro ainda. Aí a gente foi quando eu entrei nessa empresa da Moca, a gente comprou um carro, né? Porque assim, eu tinha um carro dividido com meu pai, aí meu pai foi usar o carro, fundiu o motor. Nossa. Aí eu fiquei sem carro, a gente ficou sem carro um tempo. Só que nessa que ele fundiu o motor, ele tinha um outro carro dele mais novo lá que ele não usava, que era um Jack Motors lá. Aí ele me passou esse carro, eu continuei pagando as prestações dele e fiquei com esse carro. Então, assim, sempre foi... eu sempre olhava... E para mim, eu vivia aquilo ali como uma realidade boa, assim. Eu não enxergava a necessidade de querer...
Nesse meio tempo eu já tinha começado e parado umas 2, 3 faculdades. Tinha começado economia, tinha começado administração, tinha começado... Então eu estava sempre, né, inquieto ali, sempre estudando, olhando. Só que aí quando a minha esposa ela engravidou da Maria Luísa, que foi minha segunda filha, eu tenho 4 filhos, né? 4. Tenho o Arthur de 7 anos, a Maria Luísa de 5, o João Pedro de 3 anos e a Maria Júlia de 1 aninho. Escadinha de 2 em 2. Escadinha de 2 em 2. Né? E aí quando ela engravidou da Maria Luísa, eu comecei a pensar, falei assim, a gente sempre teve essa questão, nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos abertos à vida, né? Então nós estamos ali dispostos a receber os filhos que Deus tem para mandar para a gente sempre quis ter uma família muito grande. Só que aí eu falei, cara, não vai dar. Assim, se a gente continuar, se Deus continuar mandando, né? Eu falei, a conta pode não mandar, mas vai com calma, né? Eu falei, a conta não vai fechar. Né? Eu comecei a fazer uma conta simples ali, eu falei, eu vou precisar. E aí que eu comecei a pensar, eu falei, olha, se eu começar uma carreira acadêmica agora, me formar, ir para alguma área, ir ganhando, eu falei, vai demorar muito. Passou esse tempo já. Né? Eu sei que, daria e tal, é um caminho que muita gente faz. E tem um negócio que fala assim, não faz faculdade não, que não dá dinheiro. Cara, se você é novo, né, se você tá... Cara, faz, é importante. Sim. Até para as pessoas que jogam um jogo alto, agora que a gente empreende, né, que se destacam, que tem essa questão do empreendedorismo, mas que tiveram uma base de graduação, elas chegam na frente. Faz diferença. Né? Faz diferença. Tá? Então, esse papo da galera falando assim, quem faz faculdade não vai ganhar dinheiro, vai ser funcionário de um cara que empreendeu. Mas o cara que empreendeu, que fez, ele vai ser uma empresa muito melhor do que aquele que não fez. Né? Raras exceções, são poucas exceções das pessoas. Né? Fala assim, mas o pessoal fala, cara, vamos pegar assim, o Mark Zuckerberg largou. Cara, mas ele tava em Harvard, né? E outra, você não é o Mark Zuckerberg, cara. Sim, também. Não. Tipo mas assim... ele não é um exemplo, porque ele tava na uma das melhores faculdades do mundo. Sim. Né? Numa das melhores regiões do mundo. E era um cara fora da média. Casinha, então, assim, não dá pra comparar. Né? A gente que muitas vezes vem de uma realidade simples, humilde, não sei o quê, com pouca... Estudou a vida inteira em escola pública. Sim. Cara, você tá na desvantagem. Não dá pra comparar, né? Você tá na desvantagem. Né? Tem pessoas que tiveram... Obviamente que, assim... ter essas vantagens não quer dizer que você vai ter sucesso ou não. Tem pessoas que eu conheço que tiveram uma ótima formação em escola particular e hoje não são nada. Por quê? Porque isso não quer dizer. Mas te dá uma certa vantagem se você sabe aproveitar. E aí, beleza. E aí eu percebendo assim, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, na época, eu lembro que foi meu primeiro contato com o mercado digital. Porque eu acompanhava o Thiago Nigro. E ele fazia aquelas lives 5 horas da manhã. Né? E eu nunca fui o cara que acorda cedo. Tamo junto. Sempre tive dificuldade. Eu não sou aquele tipo de coach assim, de acorda cedo, toma banho gelado. Eu odeio acordar cedo, banho gelado eu passo longe. Né? Minha esposa gosta de banho gelado, eu, por exemplo, detesto. Nem no calor eu tomo banho gelado. Então, aquela série de coisas assim, eu nunca fui nessa linha. Mas o que eu quero dizer? Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã porque eu falei, eu quero ver o que ele tem para falar. Ele fazia lives ali, eu preciso dar uma condição diferente. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu passei por um processo de lançamento. Foram 21 dias, acordando às 5 horas da manhã, ele fazendo toda a construção, né, da necessidade de eu precisar dele, né, e de tudo aquilo que ele ia vender. Tanto que eu lembro até hoje, ele falou assim, amanhã eu vou abrir as vagas pro meu curso. Só que é o seguinte, fica com o cartão na mão, que as vagas são não sei o que. Eu lembro que era 5 horas da manhã, eu tava vendo a live com o cartão aqui e o celular aqui. Eu falei, Ele falou, os 20 primeiros vão ganhar um ingresso pro meu evento presencial em São Paulo para 20 mil pessoas. Que ele falou, nunca fiz, vai ser o meu primeiro. Eu falei, cara, eu vou entrar e eu vou estar lá. Eu lembro que, tipo assim, eu ganhei esse ingresso, eu fui um dos primeiros a comprar, foi muito rápido. Era um curso que na época era uns 2 mil e pouco, pra minha realidade, na época ganhava 3 mil reais. E minha esposa era então a gente, beleza, falei pra ela, expliquei, falei, não, vai ser. Comecei a ver o curso.
E lá ele tinha 3 princípios. Era sobre investimentos. Obviamente, o Thiago Nigro fala sobre vida financeira, investimento. E ele tinha 3 linhas, que é ganhar bem, gastar melhor. Era tipo assim, ganhar mais, gastar melhor e investir bem. Primeiro pilar que ele falava, olha, com o que você ganha, você não vai ficar rico com investimento. Você tem que ganhar mais. Dali pra frente eu já não assisti mais nada. Sim. Eu fui começar a aprender maneiras de poder ganhar mais. Era a dica que precisava, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, beleza, vou começar a investir aqui R$100, R$200, que era o que sobrava, R$300. Eu falei, cara, beleza, até pode ser, mas vai demorar muito. Eu acho que o melhor investimento agora é investir em mim para poder ganhar mais. E aí eu comprei todo tipo de curso que tinha na época sobre o mercado digital. Novo mercado, fórmula de lançamento, uma infinidade de livros. E isso mais ou menos 2017, 18 por aí? 2019. 19? Porque ainda o marketing digital não era nossa. Não, foi bem no ato da pandemia. 2019. Sim. Porque a minha filha, quando ela engravidou, eu comecei a buscar isso. Minha filha nasceu em 2020. Certo. Foi quando entrou a pandemia. Então minha filha nasceu em julho de 2020. Então foi mais ou menos no final do ano de 2019. Só que aí eu peguei e falei assim, poxa, eu já entendendo ali, estudando as estratégias de lançamento, mercado digital, eu pensei, mas o que eu posso fazer de contrapartida? Porque nesse meio tempo eu falei, olha, eu preciso de tempo para conseguir implementar essas estratégias. Eu trabalho muito, eu trabalho longe, eu gasto muito tempo no trânsito. O trânsito servia muito para eu ficar estudando também, ficar ouvindo aula, eu ficava ouvindo aula, lendo. A galera não entendia assim. Falei, cara, para que você está estudando? É para algum concurso? Falei, não, cara, para ganhar dinheiro. Mas o que você vai fazer? E nessa época, eu já tinha um contato do cara do Paraguai, então ele era um freteiro, que é o nome que eles... Então ele trazia muita coisa para mim, que eu revendia para todo mundo, perfume importado, eletrônico. Tinha um negócio que era uma febre na época, assim, que era um melzinho, o pessoal fala que era o mel do amor, assim, que o cara tomava, era como se fosse uma poção. E aí o cara ficava mais potente lá. Eita. Isso eu vendia muito, eu vendia isso. Assim, eu não tinha tempo ruim, eu vendia tudo. E aí eu peguei e falei, cara, eu acho que eu me dou bem com vendas. Eu não tenho vergonha, eu tenho essa proposta, essa questão de ajudar. E eu comecei também já estudando um pouco mais sobre vendas. E eu me sentia muito mais familiar em vendas do que pura e simplesmente no marketing em si. Então eu fui... Mas ali eu fui me formando em ambos. E aí eu falei assim, olha, dentro dessa empresa que eu trabalhava, como comprador, eles tinham um sistema de time comercial, que lá era uma empresa de vender material cirúrgico ortopédico, a Medical Euro. Que é do André e do Fábio, são 2 diretores que eu carrego no coração até hoje, assim. Legal. E aí eu estruturei ali, pensei e falei, poxa, eu acho que na área de vendas isso vai me dar uma expertise muito legal e eu vou ter um pouco mais de tempo de trabalhar essas coisas do marketing digital também, porque era vendedor externo, de fazer visita para o médico, E eu que fazia minha agenda. Acaba eu que fazia um monte de gente. Né? Então eu falei, poxa, eu vou pedir essa oportunidade para eles. Eu conversei com eles e eles falaram, a gente vai precisar só fazer uma transição, colocar alguém no seu lugar. Porque o que você faz é um pouco mais difícil, é mais trabalhoso, né? E a gente já está adaptado com o trabalho. Eu sei que demorou uns 4 meses para a gente conseguir deixar alguém no meu lugar lá rodando. E aí eu fui para essa parte de vendas, aí comecei a fazer o trabalho de vendas, a estudar. Aí eu lembro que entrou a pandemia, isso ali já, mas eu trabalhando de casa, e aí algumas visitas não sendo possíveis mais. E aí eu tenho um primo, o Thiago, que na época eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô meio agoniado. E aí eu comecei a tipo assim, a procurar pelo dinheiro. Eu acho que foi um dos primeiros insights, assim. O dinheiro não vinha porque eu corria atrás do dinheiro. Não em pensar em algo que ajudaria alguém e em esse ato de ajudar alguém me daria dinheiro. Vai dar um resultado. Eu pensava assim, o que pode me dar dinheiro agora? Então eu fiquei muito tempo dando escolha errada,
É tanto que eu chamei pra ele e falei assim, cara, vamos abrir uma hamburgueria. Eu sei fazer hambúrguer, eu gosto de cozinhar. Pô, só de um sócio ali pra entrar nessa comigo. Ele falou assim, cara, não viaja, não vamos fazer isso não. Ele, cara, eu faço design, eu faço edição. Ele trabalhava em grandes produtoras que faziam comerciais de TV, tipo da L'Oréal, Legal. da Moderninha lá, da PagSeguro, Ele já era do marketing, então, já era da parte ele digital. já tinha um pé ali. Eu falei, cara, eu tô estudando de marketing também, eu acho que pode ser uma porta. Ele falou, vende meu trabalho, eu te pago uma comissão. E aí, beleza. Eu falei, cara, era meio a pandemia. Eu falei, vamos alugar uma sala. Porque trabalhar em casa tá osso, não dá. Um cliente Já pequeno pequeno, ainda, né? não sei o quê, eu não consigo... E eu falei, eu saindo daqui, parece que é aquele instinto primitivo, eu tô saindo pra caçar e volto. Sim, exatamente. Eu ali em casa, eu nunca rendo muito bem. Até hoje, eu nunca gostei de trabalhar home office. Até a motivação é diferente, né? Não, eu sempre odiei home office. E aí, nessa daí eu falei pra ele, e ele topou. Ele pegou e falou assim, não, vamos... Aí a gente alugou uma sala, que a ideia era ser um coworking, onde eu trabalharia minhas coisas de vendas, ele faria dele, e no tempo ocioso a gente tocaria esse projeto ali incipiente. A gente foi pegando alguns projetinhos, aí eu comprei um curso de tráfego lá na época do Sobral, Sim. Fiz 3 aulas, eu falei, cara, detesto isso aqui, não é pra mim. Aí tinha um amigo nosso que estava querendo entrar no digital, que é o Diego Navarro, que hoje ele tá num dos projetos que a gente trabalhou junto, que é do Ítalo Marcilli, da Samia. Ele mora no Rio de Janeiro, inclusive, lá. Se mudou, tá lá, morando lá, trabalhando com o Ítalo até hoje. Só que eu peguei e falei assim, cara, tu quer aprender isso aqui? Porque eu fiz 3 aulas... Não é pra mim. Não é pra mim, cara. Odiei isso aqui. Porque eu nunca fui o cara de ficar sentado, mexendo em botão. Eu sou o cara do comercial. Sair, relacionamento... Comunicação, né? Comunicação, Network. ligação... ficar falando, não ficar em tela, trabalhando. E aí ele, pô, beleza, quero, tal, entrou, fez, e aí ele ficou estudando ali. A gente fechava alguns clientinhos, coisinha pequena, foi entendendo, foi fazendo alguns lançamentos, todos dando errado, que a gente não entendia o que estava errando, porque ainda estava começando. Até que a gente começou a acertar a mão, começou a fazer lançamento e começou a vender. Teve algum dos lançamentos que a gente fez, assim, que foi até um estouro, só que a gente tinha uma negociação muito ruim. Por ser muito pequeno, a gente teve um lançamento que a gente fez 500 mil no lançamento, só que a gente ganhou 60 mil reais, Nossa. assim. Só e custeando o time. E o time era todo nosso. Caramba. Tipo, sei lá, não sobrou nada na nossa mão. Você já tinha uma equipe de quantas pessoas ali, mais ou menos? Já tinha uma equipe de umas 5 pessoas. Legal. Era um lugar bem ruinzinho, assim. Mas estava começando. Era uma salinha bem, vamos dizer assim, insalubre, né? Aham. Parecia um almoxarifado ali. Vixe, Maria. Era bem feio. Só que aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu tava já com essa empresa de vendas, trabalhando, vendendo material cirúrgico. Ah, você não tinha saído dela? Não. Você continuou. Tava com essa empresa que era a Magna Digital, junto com meu primo, que a gente éramos sócios. Certo. E aí o que aconteceu? Para validar meus conhecimentos de vendas, o Flávio Augusto abriu para um projeto ali da WhatsApp Online, que era como se fosse a escola de inglês da WhatsApp, só que online. E caiu muito bem na época da pandemia e tal. E ele estava treinando vendedores para ter um volume de vendas. E aí eu lembro até hoje que assim, eu falei, cara, eu fiz um primeiro sprint. E aí tinha uma parada que, como estava no começo, ele falou assim, ó, os 10 melhores vendedores, porque tinha 10 mil pessoas no treinamento, os 10 melhores vendedores que tiver aqui, vai ter um momento de mentoria comigo no Zoom. Um one-to-one. Eu falei, cara, eu vou buscar isso aí. Eu vou buscar isso aí, eu quero entrar nessa mentoria com ele, vai ser competitivo, importante hein? pra mim. Aí eu falei, eu quero estar lá. E aí eu comecei. Legal. Assumi aquilo ali, entrei no modo foco total, fazia ligação igual um cachorro, assim, porque você tem que ligar, eles não te dão leads, pra você. Tem que buscar. Era tipo assim, fez uma venda, pega indicação. Não fez a venda, pega indicação. Você não tem lista. Primeira lista é só as base de contato ali, depois você tem que ir gerando a própria demanda. E eu lembro que eu fiquei em 6º lugar. Ó.
né? Tanto que quando ele começou, ele pegou e falou assim, em 10º lugar ficou tal pessoa com, sei lá, 10 vendas. Eu falei, opa, eu fiz mais que 10. Então eu tô dentro. Né? Aí eu falei, porra, em que posição que eu vou ficar? Como é que vai ser? Já comecei a ficar agoniado, ele anunciando, aí eu fiquei em 6º. Ao vivo isso? Ao vivo ali no treinamento interno com todo mundo desses 10 mil ali, que ele entrava ao vivo para dar os treinamentos e anunciar as coisas. Foi uma formação muito bacana em vendas, que ele tem uns 7 passos de vendas lá que ele ensina, que me serviu assim para um bom tempo, para uma primeira noção de vendas mais técnica. Né? Ali eu comecei a ver que venda não era só jeitinho, vendas é técnica. Sim. E aí, beleza. Eu, vi ali, aí eu comecei a vender, só que aquilo eu percebi que assim, para eu crescer nesse formato dele, eu ia ter que vender muito, ligar muito. Era assim, era um sucesso que tinha uma recompensa. Mas para aquele momento eu tinha oportunidades melhores na mão. Boa. Né? E aí eu falei, eu vou deixar de lado isso daqui. Né? Aí deixei, porque os donos dessa empresa Medical Euro, eles estavam abrindo uma frente de um instituto, né, de curso para médicos, cirurgiões da parte de ortopedia. Que é muito comum ter isso lá fora, aqui no Brasil tem pouco. É meio que novidade. Que era um instituto de cadáver lab. E você fazer cirurgia em cadáver. Você aprender a cirurgia, técnicas cirúrgicas no cadáver. Por quê? Lá fora, isso tem toda a faculdade. Cadáver lab fresco, pessoas que morreram e doaram o corpo em vida para estudo. E aí os médicos fazem procedimento cirúrgico nesses cadáveres, né, para treinar. Aqui no Brasil, geralmente o pessoal treina na residência e treina no SUS. Então, assim, é um risco. Sim, é outra experiência. Treina na população. Então, lá não, você sai bom, preparado. Obviamente que sempre tem um sistema de residência, não é uma bagunça também. Claro. Mas a pessoa vai ganhando mão, treinando, operando, valendo. Lá não. Né? Lá fora você vai pegando mão, operando em cadáver. É um treino, literalmente. Então, de fato, é um treino. Sim. Então, tá disposto ali a errar, a ajustar. É por isso que demora muito um cirurgião rampar aqui. Porque até ele sair da tutoria de alguém, demora muito, porque ele não vai operar tanto. Né? Então, ele fica ali meio que fazendo essa escola ali. Pra ele ficar bom numa técnica ali, leva quanto tempo mais ou menos? Depende. Tem técnica que 2, 3 anos. 2, 3 anos. Mas com alguém acompanhando, né? Que é o preceptor deles. Até ele desmamar. Sim. Então, aqui no Brasil, não... E aí que começou. Tanto que tinha já um instituto muito forte, né, que fica no interior de São Paulo, que me fugiu o nome agora, é de uma empresa bem grande, né, mas enfim, eu esqueci o nome agora desse centro. E tinha alguns outros poucos, né, e a gente começou a fazer em um que era numa faculdade no Ipiranga, né, o CTA. E a gente começou a fazer ali e tal, e aí os donos, o Fábio e o André, né, falou, cara, acho que isso aqui é um negócio, acho que vale a pena a gente ter um desse. E aí eles queriam inaugurar um instituto de cadáver lab deles. Nossa. E aí eu participei, e eles me convidaram para cuidar desse projeto. Né? Falei, cara, você é uma pessoa que, além da expertise de venda ali, eu costumo a pessoa dizer assim, se ela me deu alguma coisa na minha mão, ela pode ir embora. Você desenrola. Que eu não sei como às vezes, mas vai estar lá. Eu vou perguntar, eu vou dar um jeito, vai estar lá e vai resolver. Se vira, né? Não tem... E a gente fundou esse Instituto de Cadáver Lab, né? E aí, então, nessa época eu tava como vendedor, cuidando do Instituto de Cadáver Lab, com a Magna, né, que era a minha empresa, e abriram um processo seletivo dentro da produtora Power, de estrategista. A gente falou assim, cara, a gente teve alguns cases de sucesso aqui e tal, mas chega expert muito pequeno, porque a gente não tem nome. Né? Não tem autoridade ainda na área, Não tem autoridade. Eu acho que se a gente entra aqui, trabalha em qualquer... Porque lá na produtora Power, a produtora Power foi, por muitos anos, né, a maior produtora do Brasil. Né? Então, assim, todos os grandes experts, ela estava na premiação do Galaxy, do Hotmart, top 3 maiores agências do Brasil, sempre estava ganhando prêmios muito expressivos. Né? E ela tinha, na época, 2 sócios, né? O Ítalo Marcilli,
né? Mas o fundador foi o Mac Carvalho. Né? O Mac Carvalho ficou um bom tempo ali, depois entrou o Ítalo, enfim. Quando eu chego, né, eu passei por esse processo seletivo, na época estava lá o Ítalo lá dentro, e era recente essa entrada dele lá, porque ele trouxe... Qual era a função meio que dele? Trazer visibilidade. Ele já tinha um nome grande. Já tinha autoridade. E trazer experts para lá para dentro. Só que ele trouxe, mas aí na época a quantidade de gente estratégica para tocar esses projetos era pequena. E aí começou a ter um problema assim, era muito expert para pouco estrategista. Então, por exemplo, o que é saudável? Um bom estrategista consegue tocar 2, no máximo 3 projetos. Com uma boa estrutura, uma boa equipe por debaixo. Cada estrategista estava com 7 projetos. Nossa. Então, assim... Extrapolando. Não tem como, é impossível. E aí eles estavam nesse período de contratação, entrei nessa leva. Só que aí eu comecei a olhar para tudo aquilo. Falei, não. Eu falei, vamos ver até onde dá para ir tocando tudo isso daqui. Que aí eu já comecei a ganhar mais, já tava de pouquinho em pouquinho, eu já estava tirando ali uns 10... 12 mil reais por mês. Eu falei, tá bacana, tá legal. Ganhava 3 mil. Aquela vida que você tinha antes, né? Já tinha mudado. Foi bem na época que eu mudei de sair de onde eu tava. Você conseguiu vender aquele apartamento? Vendi, né? Fui para um apartamento mais legal ali, né? Mais amplo, mais bonito. Numa região bem melhor lá em São Bernardo, próximo do centro. Então já tava uma realidade bem diferente. E aí, nisso, assim, acho que a Maria Luísa já tava... já grande já e tal, né? Eu não vou... Aí depois... isso foi mais pra frente. Que ela engravidou do 3º filho. Né? Então, assim... nessas opções que eu tive, né, eu olhei e falei, poxa, eu preciso... Não tá dando, eu preciso... Aí nessa empresa de Cadaver Lab, que eu tinha até um partnership ali, eu tinha 5% da empresa e tal. Só que era vamos dizer assim, uma composição societária meio complicada. Eu não concordava com algumas coisas, né? Eu tinha um médico que era um excelente médico, mas no dia a dia era uma pessoa muito difícil de lidar. Né? Ele era sócio também? Era sócio, um dos sócios majoritários ali. Foi o Fábio André que me puxou pro negócio e ele era meio que um diretor científico ali. Certo. E aí, por desentendimentos assim, né, teve uma vez que eu estava numa viagem para um treinamento na Produtora Power no Rio de Janeiro, que ela ficava no Rio de Janeiro, sediada lá. E aí eu avisei que eu ia ter essa viagem, que ia ter esse treinamento, que como se fosse um curso, estava tudo organizado, não sei o quê. Esse médico ligou, assim, meio de uma maneira descompensada, falando um monte de bobeira, assim. Mas eles sabiam que você estava... Sabiam, e ele meio que falou, eu sei que você avisou, mas você não pode sair, assim, que não sei o quê. Deu uma intimada, né? E eu falei, poxa, eu já tava querendo escolher um para largar. Eu falei, escolhi. Então eu falei, cara, eu acho que realmente você tem razão, né? Então, tô fora. Sim. Não, mas não é assim. Eu falei, não, é assim, tô fora. Tô fora, não, você tem razão, precisa de alguém que... não saia daí nunca. Eu não tô nessa condição hoje. Então, eu tô fora, vou ligar pro Fábio e pro André aqui, né? Vou agradecer eles a oportunidade. Vou ficar o tempo que eles precisarem para passar, né? Mas se eles precisarem que eu fique 1 ano até ter alguém ali, eu fico, mas eu tô fora. E não precisou disso tudo, né? Acho que em 2 meses ali, no máximo, eu já tava com tudo rodando com alguém ali, né? E aí eu saí fora. E aí eu foquei o quê? Né? E aí eu também saí da venda. Ah, tá. Então eu só fiquei na Magna e na Power. Ficou mais concentrado daí. Eu fiquei mais concentrado na parte de digital. E aí eu comecei a estudar muito, me aperfeiçoar muito. Né? Fiz diversos cursos, muito livro, muita formação. Todos esses cursos dos big players do mercado eu fiz todos. Né? Só que o que eu vejo, assim... Comecei a ter um excesso de obesidade mental, assim. Era muito conhecimento e comecei a ficar travado, não sabia o que fazer. Né? E aí dentro da Produtora Power, eu comecei a cair em alguns bons projetos. Né? O primeiro bom projeto que eu caí lá foi da Academia Atlântico. Que era a Faculdade de Filosofia do Ítalo Marcilli. E aí eu tive a oportunidade de fazer a academia assim virar. E eu tive uma conversa uma vez difícil assim, por quê? Como era uma produtora muito grande, eu estava me sentindo ainda meio... Tipo assim, tudo que eu fazia meio com cuidado. Com medo de perder a oportunidade, medo de poxa...
né, vacilar ali e ter que sair e tal. Então, por exemplo, quando eu peguei eu já conheci o Ítalo. O Ítalo era uma referência para mim, né? Eu já acompanhava as lives dele, né? Já ouvia muita coisa que ele falava, concordo com muita coisa, né, do posicionamento que ele tem, né? Então eu olhava ele como um cara assim, que eu admirava. E trabalhando com ele era uma coisa assim, de ter reunião frente a frente, era uma realidade, tipo assim, que muita gente no meu dia a dia perguntava, e aí, como é que é o cara lá? Ele é assim mesmo? Eu falei, cara, não, na internet ele é uma coisa, ele é um personagem que tá ali. No dia a dia ele é um cara, porra, centrado na dele, cabeça, outra coisa. E eu ficava meio que assim, sabe? Meio com medo de ousar. E aí teve o Hugo, que era um líder de estratégia na época lá. Na época, eu, tipo assim, eu queria matar ele, porque eu achava ele, né, que ele se passava na chamada de atenção ali. Só que ele me falou uma parada que aquilo ali me despertou, assim. Ele chegou para uma conversa comigo para a gente analisar como é que estava a Academia Atlântica, os projetos e tal. Ele pegou e falou assim, eu falei, não, tá tudo rodando bem, ó, isso aqui já tá, isso aqui e tal. Ele falou, Pedro, tudo isso aí que você tá falando que tá bem, antes de você entrar, já tinha. E o que o Pedro fez jamais aqui? Cara, deu uma provocada, né? Ele falou, cara, eu não consigo olhar nada. Vejo nada de novo. Esse resultado a gente já tinha. Eu acho que se era para ter um resultado que a gente já tinha, não coloca alguém sênior aqui. Deixa alguém tocando aí e a gente passa o olho. Isso me provocou. E aí eu comecei a fazer uma série de coisas que não tinham. Comecei a fazer alguns documentários, alguns manifestos, alguns lançamentos diferentes. A gente começou a movimentar ali e a gente começou a ter um pico de entrada de aluno. Eu lembro que quando eu saí da Academia Atlântico para assumir outros projetos, a gente já tinha mais de 1.000 alunos. A gente já assumiu o título da maior faculdade de filosofia do Brasil. Legal. De alunos matriculados em filosofia. E aí aquilo ali foi um marco muito bom. A gente deixou a Academia Atlântico num ótimo ponto ali. Eu cuidava de todo o posicionamento digital deles, estratégia de lançamento, aquisição de novos alunos, toda a parte educacional, assim, ficava com o professor Renato, que era um sócio do Ítalo lá. E o Ítalo às vezes aparecia para ajudar a trazer mais mídia e mais volume para dentro. E aí nessa, eu também junto comecei a trabalhar com o projeto do Dr. Saulo Barbosa, que é um médico, e o Mac Carvalho, que era um dos sócios. Então foi uma época que eu estava trabalhando com os dois sócios, com o Ítalo, com o Mac e o Dr. Saulo. Só que o projeto do Mac me demandava muito. O Mac é um cara, é um empresário assim, muito inquieto, é por isso que está onde está. Então ele me demandava muito. E aí eu cheguei numa conversa e falei assim, eu não consigo ter 3 projetos, tendo o seu projeto. E aí me tiraram a Academia Atlântica, porque com o Dr. Saulo e o Mac, por toda a minha trajetória na Power. E foi muito bom, porque assim, quando eu cheguei no Mac, a gente foi tentando descobrir como a gente conseguiu montar um time muito engajado, muito legal, até acertar a mão num produto muito bom. Que vendeu muito, que o Mac, que, por exemplo, fazia 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões no ano, a gente começou a fazer 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Nossa. E aí começou a voar. Então aí virou, tipo assim, a empresa meio que virou para ele. Então, tipo assim, por exemplo, chegou uma época que a produtora Power tinha 180 pessoas no time. 40 pessoas era só do nosso time. Caramba. Num cenário com muitos experts dentro da produtora. Então começou a gente dar um foco nele, as coisas começaram a acelerar. Só que aí, assim, eu trabalhava muito, mas muito mesmo, assim, de não parar em casa, de viver estressado. Nisso, a Power já tinha mudado. Quando eu assumi o projeto dele, a Power sai do Rio de Janeiro, o Mac não tem mais a sociedade com o Ítalo, vem para Jundiaí e me faz o convite de trabalhar presencial. Legal. Era 100% online até então. Até então porque online. você tá na pandemia também, né? Isso. Só que quando eu venho presencial, e eu já estava ganhando um dinheiro legal ali, eu encerro a minha sociedade com meu primo.
na Magna, porque também não dava conta de... Eu tava deixando ele na mão, Sim. deixei tudo para ele. E, obviamente a gente não tinha construído tanta coisa assim, mas eu digo em termos de estrutura, né, que a gente, de coisas que a gente tinha comprado, de espaço, de clientes, enfim. Deixei tudo com ele. Na minha percepção, eu estava deixando mais um problema com ele do que falando assim, nossa, estamos aqui uma empresa toda na tua mão. Tal. Falei, cara, tu quer continuar ou vamos fazer um processo de encerrar, todo mundo ficar, né, ninguém se prejudicar? Ele falou, não, eu vou tocar. Falei, então beleza. Tanto que ele tem a Magna até hoje. E aí eu mudo para Jundiaí. Né? Aí eu já tinha 3 filhos na época, né? Já tinha o João Pedro também. Só que aí foi na época, antes de mudar, eu fiquei vindo, tipo assim, 3 vezes por semana de São Bernardo para Jundiaí. Nossa, é um rolezinho, né? Dá uns 80 km, 100 km ali. Era bem desgastante, mas na época não dava para mudar ainda, porque era bem final de ano, né? Filho na escola. Mudar toda uma estrutura familiar ali, não né? dá. A sua esposa também, né? Ela tava no Itaú ainda ou não? Não. Quando nasce o João Pedro, a gente fez uma escolha dela parar de trabalhar. Só que aí ela, no Itaú, como eu falei, pô, é um... benefício. Tá? Então, assim, são 6 meses de licença maternidade mais 1 mês de férias. Então, ela volta a trabalhar depois de... A criança já com 7 meses. Sim, bom. Então, aí quando ela volta a trabalhar, ela começa a fazer umas conversas até ser desligada lá, né, no Itaú. Né? E aí eu acho que foi mais ou menos esse tempo. Ela foi desligada, eu tava indo e vindo, né, para Jundiaí direto, todo dia. Né? E aí a gente muda para cá. Né? E aí Pra cá, Jundiaí. Jundiaí. Pra Jundiaí. Mudei Jundiaí. Morando já em Jundiaí, a gente começou a tocar as coisas, os projetos e tudo mais, só que eu trabalhava muito. Via muito estressado, sempre assim, com crise de ansiedade mesmo, assim. Por quê? Porque era muito trabalho, era muita responsabilidade, muito volume. A gente tinha um time, por exemplo, de comercial de 10 pessoas. Eu tinha volume de 30 reuniões de vendas por dia. Nossa. Então, assim, era bizarro, era insano. Assim, era muito volume, muito trabalho e do nada. Né? Isso a gente tá falando assim, a gente acertou a mão num produto em novembro. De novembro a julho, né, a gente vem se mantendo fazendo 1 milhão de faturamento ali, 1,5 milhão, sem uma estrutura que a gente não tinha. Sim. E passou a ter. Né? Então a coisa foi acontecendo. Só que aí eu comecei, a produtora começou a mudar os caminhos, a mudar algumas ideias, e aí e eu fui assim refletindo sobre o que eu queria pra mim. O propósito, né? Que é aquilo que você falou lá no começo. Porque eu falei assim, cara, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, de querer ter dinheiro por dinheiro. Tipo, quero... Tem gente que fala assim, pô, conhece muito de carro, conhece muito de relógio. Eu não conheço nada. A pessoa me fala o nome de um carro, eu não sei que carro que é. Né? Eu sei dirigir, tenho carro, mas assim... Não é algo que você se apega ali, né? Não. Relógio, a gente passa a conhecer para ter um pouco, às vezes, mais de conversa com o público que a gente se relaciona hoje. Mas eu falei, cara, não sei, me falta propósito aqui. E ali na Power eu me aperfeiçoei muito na parte como estrategista, porque eu trabalhei muito tempo nos projetos, como parte de vendas. Eu fazia acordo, fechamento, negociação de vendas de R$200 mil. Nossa. Que eu vendia, né? Fazia reunião para vender R$200 mil em cota, em patrocínio. A gente fez um evento lá que deu quase R$3 milhões. Né? Então, assim, a gente aprendia a jogar. Aprendi a jogar com expert grande, com projeto grande. Aprendeu a jogar jogando, né? E aí eu falei, poxa, todo aquele conhecimento serviu como base? Sim. Mas o que me fez diferenciar foi o trabalho no dia a dia. Foi estar com o pé no jogo e implementando. E aí liderando a galera, fazendo e tudo mais. Só que aquilo ali começou a me... Né, aí eu comecei a ter umas desavenças ali de pensamento e tal. Só que eu falei, pô, o negócio é esse. O negócio deles tem que ser assim. Quem está desalinhado sou eu. Quem não está mais querendo viver isso daqui sou eu. E aí, sem ainda saber o que eu ia fazer, eu peço para sair. A única coisa que eu falei para minha esposa, eu não aguento mais. Tô saindo. Mas fica tranquila. Eu vou dar um jeito. Não vai mudar nada. Só preciso que você me apoie nessa saída aqui, porque realmente estou esgotado, não está dando mais. E aí, beleza, eu acordei lá um tempo de saída também.
para meio que encerrar um ciclo de falar assim, de todo lugar, né? Sempre fui eu que saí, né? Nunca me mandaram embora. Eu falo, cara, isso é bacana, eu acho. Porque assim, mostra que eu sempre estava alinhado e me entregando no máximo em todo lugar que eu estava. Porque todos os lugares que eu saí, eu tenho certeza que eu tenho porta aberta se eu quiser voltar. Você entregou aquilo, né? Sim. Você meio que concluiu a missão. Eu tenho muito isso também, né? Pera aí, acho que aqui já fiz o que eu precisava fazer, tô saindo. Isso. Nessa parte eu me confundo muito com você também. Sim. Eu fui desligado uma vez só. E foi quando eu meio que joguei a toalha, sabe? Quando você fala, cara, putz, isso aqui não vai virar. Só que na época eu não tive coragem de chegar lá e falar, me desliguem. Aí teve, até que eu lembro na reunião de desligamento, o meu gestor começou a chorar e tal. Porque era a primeira vez que ele tava desligando alguém. E pra mim foi um alívio tão grande aquele dia. Porque eu lembro que ele falou, cara, a gente tá sentindo você desmotivado. Eu falei, cara, você tá sentindo? Ô, louco, eu tô mostrando, tô falando pra vocês aqui. E eu já falei, porque é por isso. Mas pra mim tá tudo bem, acho que o que eu precisava fazer aqui nessa empresa eu já fiz e tal. Sim. Então acho que esse sentimento aí cara, isso, né? Eu vejo que assim, quando a gente... Tanto que tem até o Fábio e o André, que são esses... Cara, eles sempre me perguntam, cara, manda teu endereço aí pra mim. Toda vez ele tem os final de ano que faz uma cesta, um panetone, não sei o que, pro funcionário, ele manda pra mim. Legal. Cara, é assim, são coisas que a gente... O Mac, por exemplo, pô, a gente se fala até hoje. Né? Obviamente com muito menos frequência, muito menos contato, mas... Mas tem esse carinho, esse respeito, né? Então assim, por quê? Porque foram pessoas importantes na minha formação. Né? Eu acho que a gente poder reconhecer quem colocou a gente pra ter o que tem, cara, é fundamental. Sim, a gratidão. Você tem que ter gratidão. Pode ter tido um desentendimento, pode ter pensado de maneira diferente. Cara, normal. É isso aí. São pessoas que estão cada um ali com o seu projeto, seu propósito. Se a coisa desalinha, ou você conversa e alinha, ou sai. Você não está satisfeito, sai. Você não tem por que querer mudar o sistema. Né? Eu penso dessa maneira. Então, e aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer. E aí, dentro da última entrega que a gente foi fazer, a Power já não estava mais na Hotmart, ela estava na QIFI. Certo. Eu iniciei todo o processo de negociação da mudança. Depois, na época, não tinha cargo suficiente para continuar. Né? Aí eu passei para um dos diretores lá, ele continuou a negociação, mas eu abri toda a conversa de negociação para mudar. Era um deal muito grande. Né? Então, um papo de ter alguns acordos, algumas coisas ali, né? Que, enfim, tem toda uma questão sigilosa em torno disso aí. Mas eu orquestrei tudo isso. E aí tinha um evento da QIFI, né, que a gente ia ter um stand lá. Né, dentro desse evento da QIFI, da Power. E era o último evento que eu estava organizando e tocando lá. E aí nessa conversa ali, né, eu falei, pô, todo mundo já sabia que eu estava de saída, que eu já estava entregando, era um dos últimos eventos e tal. Já estava aberto para todo mundo? Já estava aberto, já estava aberto. Transparência, a gente jogou sempre limpo ali. E aí teve o João, na época ainda também era da produtora, e eu tendo uma conversa com ele e tal, ele falou, cara, decidi, eu vou sair também. Eu já não tô com alguns projetos legais ali, né? Tô pensando, recebi uma proposta, né, para trabalhar num outro projeto, mas vamos ver o que vai dar. Eu falei, cara, eu tava pensando em abrir alguma coisa minha, não tava pensando em trabalhar para ninguém. Ele falou, então vamos junto. Legal. E ali naquele dia, se eu não me engano, ele vai saber melhor de data, mas eu acho que em junho, 6 de junho ou 6 de julho de 2024, a gente funda a Magos. Legal. A gente ficou pensando no nome, né? Na época eu gostava da Magna, que era a empresa que eu tinha. Com seu primo. Eu até chamei ele na época, do meu primo. Seu primo. Eu chamei ele e falei, cara, você tá usando a Magna ainda? Eu não vi mais você usar nome, nada. Ele falou, cara, tô para alguns trabalhos aqui de social media e tal. Eu falei, não, beleza, porque senão eu ia pegar aí... Mas a gente já tinha até o logo com M na época, pensando que ia pegar esse nome, que para mim ele não ia usar. Eu fui só ter, tipo assim, me certificar. E aí ele tava. A gente tinha gostado do logo, eu falei, cara, vamos pensar num nome com M, então. Ele que fica bom para aproveitar o logo, que ficou legal. Sim. E aí a gente pegou Magos, né? E aí
Qual era a ideia da Magos no começo? Eu queria abrir uma empresa, só que eu não queria mais trabalhar com coprodução. Coprodução é esse modelo que existe um expert, um médico, ou sei lá, seja qual for a pessoa que tem muita expertise num assunto, e ela vai lançar produtos digitais e eu tenho um percentual disso. Você faz o back para ele. O que acontece nesse mercado? Que a gente que está nesse bastidor há muito tempo percebe. Quando a pessoa está num tamanho razoável, o acordo de 30%, 50%, que é o que geralmente a gente pede nesse tipo de parceria de coprodução, tá ok. Mas quando ele fica num tamanho que é o que a gente viu infinitas vezes, uma pessoa muito grande, ela sai, sei lá, de 2.000 seguidores para 800.000 seguidores, começa a fazer 1 milhão, 1,5 milhão de faturamento, a pessoa fala, opa, 30%, 50% é muita coisa. Vamos ter um time próprio. E foi o caminho natural de quase todos esses experts, de sair para formar um time próprio. Eu falei, cara, eu já estava com 4 filhos nessa época. Ou para ter, né? A minha esposa estava grávida da Maria Júlia. Eu não estou disposto a depender da minha sorte na mão do expert querer sair fora e eu ter muita coisa num dia e não ter nada no outro. Sim. Eu falei, eu não quero trabalhar nesse modelo de coprodução. Aí a gente pegou, falou, cara, e mentoria? Eu falei, João, tanto eu quanto você sabe que mentoria de marketing já era. Assim, por quê? O que eu acredito? A mentoria, ela funciona quando é o profissional da área ensinando para outro profissional da área. Então, por exemplo, eu, um profissional de marketing, com a mentoria para profissionais de marketing. Certo. O QI de implementação dessa pessoa é muito melhor. Ela vai ter menos dificuldade e tende a ter resultado. Agora, a partir do momento que eu dou orientação, coloco um médico numa sala com um monte de médico, coloco ele para ficar vindo aula, direcionamento, tirar dúvida em grupo, ter um grupo ali de apoio. Cara, esse cara não tem tempo para isso, ele não vai implementar. Resultado, não vai ter, vai ficar frustrado, vai dar dor de cabeça, vai ter reembolso, pronto, o caos está instaurado. Então, eu falei, cara, não tende a funcionar. Tem que ser algo... E eu falei outra, vender mentoria de marketing para profissional de marketing, eu falei, cara, tá cheio de gente fazendo isso, não vale a pena. É um mercado que a gente não tem como agregar um diferencial muito grande, já tem grandes nomes ali. Eu falei, e se a gente for pro... E aí foi uma conversa minha com ele, a gente decidiu, falou assim, e se a gente for para um dos mercados que é um dos mais antigos, né, que existem no meio corporativo, que é de consultoria. Entrar no negócio da pessoa, desenhar todo o posicionamento digital dela, mas não só o digital, posicionamento de imagem, de arquétipo, de como a pessoa tem que estar, o que ela quer refletir, quem é o público que ela quer ajudar. Então a gente começou a olhar e falou assim, olha, porque o que a gente acredita? Existem 2 tipos de profissionais que estão profissionalmente no meio digital. O produtor de conteúdo, aquele que posta só aleatoriamente conteúdo e sobre o que ele faz. Mas sem muita estratégia, muitas vezes. Né? Às vezes até tem uma certa estratégia. Mas assim... É volume, né? É uma pessoa que termina disputando espaço com 99% das pessoas que fazem isso. O que eu e o João a gente percebeu dos cases que a gente teve, dos nomes que a gente atendeu, né, como o Italo Marcilli, o João Mena, que o João Maia foi estrategista por um tempo, o Dr. Saulo, o Mac, o Guile, o Jorge. Eram pessoas que não eram produtores de conteúdo, eram criadores de movimento. Então o jogo não estava em produzir conteúdo, era criar um movimento em cima de algum objetivo. Era identificar que existe uma parcela, né, um público que tem uma dor e um problema. Isso aqui é um princípio da venda que, assim, né, você não vende, você resolve problema. Sim. A partir do momento que a pessoa entende isso, ela vende muito mais. Então, existe um problema. Existe um mundo que essa pessoa gostaria de viver sem esse problema. A partir do momento que eu sou um líder de movimento, que estou aqui para guiar você daqui para cá, defender você de todas as ciladas e coisas que fazem você estar aqui. Mostrar o caminho, né? Me posicionar contra tudo que é o antagonista
né, que te deixa nessa situação. Seja ele se for pessoas, situações, e criar um movimento de, olha, eu vou te conduzir até lá e criar essa experiência através de uma metodologia. Por exemplo, o que leva a pessoa daqui para cá não é você, expert. É o seu método que você desenvolveu. Por quê? A pessoa que faz isso no nome dela, ela não tem escala. E aí é um outro erro das pessoas que entram no digital querendo escala. Elas levantam muito o nome dela, só que todo mundo só quer saber de ser atendido por ela, ser direcionado por ela. Se for para uma outra pessoa, já não... Não serve, por quê? Porque ela levantou e construiu um nome. Aí fala assim, não, essa pessoa aqui, eu confio e tal. Cara, esquece. Ela quer você. Ela está disposta a pagar mais caro, mas ela quer você. Ou ela não quer, ou se não é para ter você, ela opta em não ter nada. Prefere não. A partir do momento que a gente começou a fazer um movimento de, olha, eu, expert, criei um método. Né? E esse método consiste nisso. Então, tanto eu ou pessoas formadas pelo meu método, porque é o método que te dá esse resultado, não sou eu. Não fica dependente de você, no caso. E aí a gente achou o elemento de escala, que é muito mais fácil. Então, a gente cria um produto, uma metodologia com foco no método, não no mentor. E aí a gente... eu costumo dizer assim, o médico fala assim, pô, mas será que funciona? Eu falo assim, olha, vamos pensar que você é um dono de uma faculdade. Você é o dono do negócio. Você que vai dar todas as aulas? Boa, verdade. Não vai. Mas tem que ter professores de confiança, uma equipe capacitada ali e tal. Que vão vai entregar aquilo. Através da tua metodologia de ensino, que é o poder da tua faculdade. Do nome que a tua faculdade teve. Por exemplo, a USP. Vamos pegar uma USP. Tem um grande nome. Sim. Por quê? Existe toda uma metodologia que é aplicada de ensino na USP. Quem são os professores? Sei, Tanto velho. faz. Tanto faz. Sim. Lógico, ela vai exigir alguns requisitos tal para manter um padrão, ok? Mas os grandes nomes. Tanto faz. Então, todo mundo que com a metodologia chega mais longe. Não, o método chega mais longe. Tem capilaridade, né? Então, a gente quando conseguiu colocar isso na cabeça, né, dos profissionais que a gente instrui, e a Magos nasceu com uma proposta muito clara de ser uma empresa para transformar profissionais liberais em líderes de mercado. Por quê? Todos os profissionais liberais, aqueles que vendem serviço, eles precisam de clientes. E aqui uma coisa que é muito importante que a gente fala. O poder está na mão de quem pode gerar demanda. Então, todo profissional liberal, ele termina sendo escravo de quem pode gerar demanda para ele. Então, por exemplo, o exemplo do médico. Por que o médico trabalha no plantão? Por que o médico atende convênio? Por que o médico trabalha no hospital? Porque esses elementos são geradores de demanda para ele. Porque ele fica reconhecido. Porque ele... Não, e outra, se dependesse dele gerar a própria demanda, ele não conseguiria. Então, o desafio do médico de sair... Assim, a gente atende mais de 21 especialidades médicas, passaram mais de 150 profissionais nesses últimos 18 meses na nossa mão ali, na nossa consultoria. E é uma verdade. Todo médico que está cansado, né, porque ele trabalha muito, ele atende, faz plantão, que suga, drena, mas é uma fonte de renda. Sim. Atende convênio, que paga uma mixaria para ele tem que atender no volume. Aí, então, às vezes, a pessoa vai no médico e fala assim, pô, esse médico nem me atendeu direito, o cara nem me ouviu, porque ele tem fila para puxar. Sim. Ele tem, sei lá, 15, 20 pessoas para atender num dia. Não tem como ele te dar atenção. E muitos médicos se incomodam com isso. Falou, cara, eu não consigo ouvir o paciente, porque eu não tenho tempo de perguntar. 15 minutos demora eu que só de eu perguntar as coisas para ele, quanto mais ouvir. O essencial, né, na verdade. Né, para poder direcionar. Então, muitos médicos que querem migrar para uma consulta particular, porque fala assim, por que então ele não vira e não faz? Porque ele não sabe gerar demanda. Então, o médico que não vive essa realidade de atendimento consultório particular, consultório próprio, é porque não sabe gerar a própria demanda. Não sabe trazer paciente para dentro do seu consultório sem ser por esses meios que geram paciente para ele. Aí vocês vêm com essa... O nosso trabalho vem aí. Eu vou criar todo esse posicionamento, vou fazer ele se tornar uma referência ali, alguém,
um líder de um movimento, se tornar uma pessoa que todo mundo vai enxergar ele, né, como uma pessoa desejada. Eu quero saber sobre como você pode me ajudar, e começar a encher o consultório. E aí o que acontece? O que é o normal lá? Vou dar um exemplo aqui da Eduarda e do Vitor. São 2 médicos que a gente direcionou. A Eduarda, médica, cirurgiã vascular, chegou pra gente com quase 4 mil seguidores. Certo. Mas ela trabalhava numa clínica, né, de duas amigas, 2 clínicas, e ela tinha ali um projeto incipiente da clínica particular dela. Ela trabalhava nessas outras 2 porque ela não tinha volume para ela. Sim. Então a gente começou a trabalhar toda a questão de reposicionamento, de imagem, trocar foto, trocar bio, destaque, post, uma metodologia de postagem para que ela cresça. Porque a gente costuma dizer assim, o erro não está no conteúdo que o médico posta, está no formato. O formato, ele escolhe um formato desinteressante. O médico tem que entender que a pessoa que está vendo o conteúdo dele estava roletando ali, ó, o Reels. Ele não estava procurando por o médico. Ele estava vendo conteúdo de Reels. E se o seu conteúdo não tem esse tipo de formatação interessante, o cara nem vai passar. Sim. Então, assim, não adianta você postar muito. Era até bizarro, porque assim, a Eduarda tinha 4 mil seguidores com 941 postagens. Com um pequeno ajuste de formatação, de método, de movimento, ela foi para 1.125 postagens. Deu nem 90 a mais. Sim. Deu umas 80 e pouco para 24 mil seguidores. Nossa. Abandonou os outros 2 lugares de atendimento, fila de espera na clínica particular dela. Caramba. Então, assim, não precisamos nem fazer tráfego direto para ela. Por quê? Porque foi muito certeiro. Tem caso que precisa? Tem. Não são todas as áreas. Tem área da medicina, né, a gente meio que divide em 2 pilares. O médico que vem de saúde e o médico que trata a doença. O médico que vem de saúde, ele é muito mais próspero financeiramente. Né? O médico, por quê? Porque a pessoa não precisa estar doente para precisar dele. Ela pode estar querendo uma condição melhor. Então você está falando de um nutricionista, um endócrino, vamos por exemplo, um dermatologista, parte de estética, enfim, diversas áreas. Mas o médico um cardiologista com foco na saúde e na performance, médicos que têm procedimento associados. Mas tem muito médico que, assim, vou dar alguns exemplos, nefrologista, pediatra, oncologista, eles precisam da demanda da doença para procura. E aí a gente tem que fazer um trabalho muito grande de branding. Certo. A pessoa procurou por esse tipo de profissional, tem que te achar. Porque ele é referência ali, né? Tem que te achar. E te achar como uma das melhores recomendações possíveis. Porque a disputa é muito grande. A gente tem um estudo, né, que vai ocasionar mais de 635 mil médicos, né, em 2025. Nossa. Tem um gráfico, né, que é do próprio CFM, do Conselho Federal de Medicina, com o aumento da população médica. A gente tem um outro estudo que mostra que os convênios, a entrada de dinheiro no convênio cada vez aumenta mais. Mas como tem uma enxurrada de novos médicos chegando, eles têm o quê? Mão de obra barata. Então, se o médico não busca a especialização no meio digital, hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso vai virar um colapso em breve. Não é mais a certificação se o médico tem doutorado, pós-doutorado, mestrado, que vai falar se ele vai ter um consultório cheio ou não. É o posicionamento, a influência dele nas redes sociais. Como ele mostra isso. Isso, assim, pra mim, pô, beleza, bacana. É mais gente me procurando. Só que agora, sendo 100% realista, é um problema. Sim. Por quê? Porque começa a confiar em gente mau caráter, que não tem a formação correta, que tá ali só pensando em dinheiro. Sim. A gente já negou diversos tipos de clientes, que a gente tem propósitos bem claros ali. Né? Eu e os meus sócios temos princípios cristãos, a gente olha muita coisa antes de... Então, assim, porque a gente sentia que a pessoa só estava querendo ali vender para enganar, para atrair, para fazer. Né? Então, a gente vem construindo a Magos de um jeito totalmente diferente. Certo. Né? Com o propósito. Então, assim, a gente está com mais de 1 ano e meio ali já, né, com a empresa. Né? Dá mais ou menos 1 ano e meio. Você comentou junho. Isso, junho. Dá mais ou menos...
Um ano e meio. Um ano e meio. E assim, a gente teve um crescimento de um ano para o outro de 397%. Legal. Então a gente conseguiu o quê? Usar toda a nossa bagagem, todo o nosso backstage por trás desses grandes nomes. A gente aprendeu demais e conseguiu formatar isso dentro do nosso método. Tanto que hoje não depende mais de mim, do João, para estar entregando. A gente formou um time de consultores. Né? É totalmente um acompanhamento individualizado. Por quê? O médico não tem tempo de ficar parando, você tem que desenhar, montar para ele, deixar, falar assim, é assim que roda. Só vai. Você tem o time? Beleza, vamos implementar com o seu time. Não tem, ó, eu tenho a opção de entregar esse time para você também. A gente foi abrindo algumas soluções. Recentemente, a gente fechou com um conselheiro muito forte. Né? Então, por exemplo, o Thiago... Um conselheiro... No board no board da empresa. Então, por exemplo, o Thiago, que é um dos nossos sócios, o pai dele teve 2 fintechs. Né? A primeira vendeu para a Stone, né? do grupo lá do Paul Lehmann lá. E a segunda ele acabou de vender para o Banco BTG. Tanto que ele está até no deal de entrega ali de ficar 3 anos e tal. Legal. Então, um cara assim, muito experiente, que está abrindo a nossa cabeça, mais do que qualquer mentoria. A gente economizou muito com essa questão de mentoria cara de empresa para dar o rumo, o norte das coisas. Porque a gente, poxa, a nossa empresa, o que a gente tem de processo, cultura, a gente tem manual de cultura, a gente tem all hands todo mês, premiação de funcionário, meta, time comercial. É uma empresa que roda com a estrutura de uma empresa grande com 1 ano e meio de trajetória. E é uma equipe bem disruptiva, até na hora de fazer as postagens. Sim, ali. A gente no bastidor tava falando sobre aquela da reunião rápida, né? O cara fazendo prancha. Eu gostei porque, demais assim, isso a gente fala para os nossos clientes. Pessoas, a rede social é um ambiente que pessoas querem seguir pessoas. Por exemplo, quantos perfis institucionais você segue? Nossa, nem pouquinhos. Poucos. Tipo assim, e provavelmente de empresas que você admira, você quer ver como é que funciona o dia a dia e você termina vendo. Sim. Mas na esmagadora maioria das pessoas, elas não querem seguir empresas. Sim. Porque já é associado um negócio de falar assim, ela vai ficar falando de produto ali. O que ela tem de bom, né? Vai ficar falando da sua missão, sua visão, seus valores, vai ficar... É chato. E a maioria das vezes que a pessoa fala assim, não, eu não quero aparecer, eu quero só botar o Instagram na minha clínica, a gente fala assim, olha, a chance de funcionar é muito pequena. Por quê? A pessoa tá ali para seguir alguém, né? Uma referência para ela. Tudo bem você pegar, canalizar essa sua influência para um Instagram corporativo. É legal ter. Só que a gente falou assim, se a gente ficar só postando coisas relevantes, né? Dicas, técnica, orientações, coisas que é importante a pessoa se posicionar no marketing, dicas, orientações, mas não vai ter a conexão que a rede social pede. A gente falou assim, cara, a gente tem uma vertente que boa parte do nosso quadro são pessoas novas, são pessoas criativas, né? Que o marketing pede esse tipo de profissional. São pessoas ali que vestiram a camisa da empresa, que gostam ali de estar no dia a dia, né? Compraram a ideia, né? E a gente foi com um projeto de mesclar, de ter ali a instrução, o lado corporativo sério, né? O conteúdo técnico, mas o nosso dia a dia, leve, a brincadeira, né? Então, que é o que a gente vive lá. E precisa, né? Então, assim, lá a gente na empresa, a gente tem, sei lá, pelo menos umas 2, 3 no mês, a gente reúne a galera ali, a gente comprou uma mesa de pôquer, joga pôquer lá. Legal. Comprou um PlayStation agora lá, acabou o trabalho, final de dia, o cara ainda não quer ir embora, ou quer esperar o trânsito diminuir um pouco, joga um PlayStation. Joga um FIFA ali Então, assim, a gente foi vendo que criar um ambiente, a gente foi fechando parcerias, por exemplo, fechei com a Gympass lá, o El Hub, né, pra galera incentivar e... Atividade física. Fechei, por Cuidado exemplo, pessoal, né? Tive uma nutricionista que eu fechei uma permuta com ela, ela queria fechar com a gente, tinha acabado de fechar o El Hub, eu falei, poxa, eu acho que eu vou fechar com ela na permuta, e ela atende a galera. Passa protocolo, passa dieta. Porque a gente tem de trabalhar demais
e abdicar... Da saúde, né? Então, assim, o digital tem esse negócio assim que dá para você trabalhar de qualquer lugar e toda hora, né? Então a gente termina carregando o trabalho para todo lugar que a gente vai. Tanto que até o pessoal aqui, quando a gente chega, falou, porra, achei que vocês iam chegar aí com o MacBook. Sim, com a estrutura toda. Eu falei, não, cara, eu travei minha agenda hoje, tipo assim, fechei ela o dia inteiro, inclusive, né? Nem sei. Eu falei, pode ser que demore meio período, demore... Mas travei. Então, assim, porque a gente conseguiu criar uma empresa que roda, né? E isso é muito bacana. Né? Mas acho que é um dos maiores desafios, assim. Que hoje, o nosso próximo passo, né, de crescimento está em saber formar o time. Porque a gente chegou aonde dava para chegar com a força que a gente tem. Sim, com o time que tá agora, né? Mas só próximo, com né? gente boa do nosso lado agora. A gente não consegue chegar mais. E dentro da consultoria ali, na hora de atender o médicos, principalmente, qual que você enxerga a principal barreira ali? Porque, em teoria, é uma abordagem diferente, né, do que o pessoal tem visto aí. Que o pessoal... Como que você faz ali pra... 99% dos médicos ali tem aversão ao digital, assim. Eles não encaram aquilo ali como o ambiente que pode mudar o jogo deles. Então, a barreira é o... Cara, faz isso aqui que vai dar certo. Porque se a gente pega alguém que, mesmo não gostando, faz... Cara, em 3, 4 meses eu tô dando resultado pra esse cara. Mas se o cara fica relutando, não grava, não faz... Porque não é... O que eles têm que entender? Eles não fecharam com uma agencinha, com alguém que trabalha do quarto. Pô, a gente montou uma estrutura, cara. A gente demanda estudo em cima. Toda sexta-feira, a gente trava a agenda da empresa para olhar para todos os clientes. Para ver o que está fazendo. Se está avançando. O cliente, quando entra, a gente define 2 metas. Meta de crescimento, de Instagram, de posicionamento, e meta de faturamento. Ele entrou aqui, quanto ele estava faturando e quanto ele quer faturar. Porque o marketing, se ele não for para gerar, aumentar branding, posicionamento e leads... Tá errado. Não precisa, né? E é o que as agencinhas hoje terminam entregando. Eu tenho um acordo de 20 posts com você no mês. Porra, é o acordo mais burro que existe. É você fechar um acordo baseado no número de entrega. Eu acordei com você aqui 20 posts. Cara... O que isso vai me gerar, né? Aí não gera nada. Você fica com o feed. Você fica... Aí quando você fala assim, pô, não tá funcionando. Mas aqui, os 20, eu te entreguei quanto? Te entreguei os 20 posts. Te entreguei quantos carrosséis? Te entreguei... Cara, não é isso. Aí abre a página, nossa, tá linda a sua página. Enquanto eles não entenderem que não é isso que eles têm que olhar, eles têm que ter tipo de uma conversa... Opa, perdão. Eles têm que ter uma conversa assim com as pessoas. Vamos lá. A minha meta como empresa é alcançar esse crescimento aqui e esse faturamento. O que a gente vai fazer para poder chegar? Porque quando eu entro nos meus clientes, primeira reunião que a gente faz, sessão de diagnóstico. Preciso entender como é que tá. O que você está fazendo, o que você não está fazendo, quantos leads que chegam, qual é o seu faturamento. É um mapa do cenário atual. Porque a partir dali a gente vai definir metas, porque a maioria deles não tem metas, é impressionante. Ele só vai, né? Tipo assim, doutor, quanto você quer faturar esse mês? Não sei, aí vamos ver. Tipo, o que dá pra pagar as contas? Se eu faturar um pouco mais que o mês passado aí, já vai ser ótimo. Não tem meta, cara. Tem uma frase, né, que eu uso em todas as reuniões que eu faço com os clientes, né, que é do filme da Alice no País das Maravilhas. Aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se ele não sabe para onde ele está indo, ao mínimo de vislumbre de onde ele quer chegar, ele está disposto a aceitar. Porque a maioria deles, assim, a maioria dos clientes vem por onde? Indicação. Sem previsibilidade. Você não tem como medir quantas indicações você vai ter no mês. Quantas vezes a pessoa passou na frente ali e entrou. Não tem como mensurar. A gente tenta mudar essa visão. Falou, não pode ser assim. Você não pode esperar, né? Imagina se eu fico aqui, dentro da minha profissão, esperando. Falou, quantas vendas eu vou fazer esse mês? Não sei, cara. Quantos vier. Se eu esperasse alguém me procurar para vender o que eu vendo, cara, eu tava morto de fome. Eu tava, sei lá, trabalhando de Uber. Porque eu cheguei a trabalhar de Uber em uma certa transição de uma empresa para outra. Por quê? E nada contra também quem faz Uber, mas assim, a grande questão, às vezes é um respiro enquanto você tá ali. Geralmente Uber
ele é uma função de transição, assim. As pessoas trabalham de Uber e outras funções. E quando eu falo para ele, cara, a gente precisa ter meta. Por quê? Eu sou um estrategista de marketing e vendas. Eu sabendo o cenário como tá, tudo que você faz para faturar X e a gente quer faturar Y, o que eu tenho que fazer de diferente para alcançar esse faturamento? Você tem um vislumbre, né? Eu já estou fazendo tudo que dá? Ah, tô. Então, peraí. Então, o ajuste é um. Não estou fazendo. Então, o ajuste é outro. Então, as pessoas pegam e falam assim, Pedro, eu invisto tanto de tráfego, nem sei se... Não tem controle, não tem CRM. Às vezes nem sabe quanto que... Não tem, não sabe. Não é às vezes. Assim, é 1 a cada 100 que tem esse controle. Que fala assim, eu invisto tanto no marketing, volta tanto. Aí eles falam assim, eles não sabem o que estão fazendo de errado, não tem gestão, não cobram estratégia, não fazem. E a primeira coisa que eles falam, o marketing não funciona. Então, a gente tem um estudo interno que 92% dos nossos clientes estão frustrados com o mercado digital. Caramba. Tiveram experiências assim que gastaram muito dinheiro. Desde a pandemia, que baixou o muro do mercado digital, todo mundo que aprendeu a editar um vídeo, a fazer um tráfego, a fazer um carrossel, essa galera entrou e virou uma agência. A gente está virando uma agência parceira do Facebook. A gente foi lá no escritório da Meta, tem mais ou menos uns 3 meses. Eles abriram todo um caminho de coisas que a gente tem que estudar e fazer. Só que eles trouxeram um número que são mais de 180 mil agências no Brasil. Nossa. Cara, é muita gente. É muita gente. E se tá no Facebook, fora as que estão informais, que eles nem sabem. Nem mapeia. Então, cara, é bizarro. Então, gente ruim tem muita. Gente que não tem essa visão. Então, assim, a gente desenvolveu muitas vezes um produto lá que é pra pessoa fazer um mês teste com a gente. Só pra ela ver que eu tô falando é verdade. É real. De tanta frustração que ela não, às vezes não topa fechar um contrato comigo por já ter tomado tanto na cabeça ali. É um bloqueio também, né? É um bloqueio forte, né? E eu falo, cara, beleza, então vem aqui, vamos passar um mês aqui dentro. Funciona assim, funciona. A pessoa com um mês de vivendo lá, vendo como funciona a entrega. Por exemplo, o cara na reunião, toda reunião dele, ele recebe um manifesto. Eu estudei tudo que eu vou falar com esse cara na reunião, mandei todos os temas que a gente vai tratar. Acabou a reunião, a gente manda uma ata. Quem e o que cada um vai ter que fazer até o próximo bate-papo, né, para ter implementado. A gente tem um grupo de acompanhamento individual com cada um. É personalizado, né? É personalizado, porque assim, só vai funcionar assim. Porque não tem uma receita padrão, né? Não tem. O que a gente faz com o médico, teve a Michele Calil lá, né, que a gente fez todo um mover ali, ela teve uma expansão muito grande de faturamento, mas eu não consigo replicar nela, que é da mesma função, porque tem muito do que da regionalidade dela que deu esse boom para ela. Ela tá no meio de uma região agro ali. Muita gente com muito dinheiro lá. Então tudo que ela vende de protocolo e vende caro, pega. Agora eu vou falar isso para uma pessoa que mora no interior do Nordeste. Cara, não vai funcionar. Tem que ser adaptado, né? E não tem como falar para ele. Falar assim, olha, não quero vender. E a gente, as pessoas que fecham com a gente, muitos costumam dizer isso. Cara, eu fechei com vocês porque se vocês não me prometeram nada demais. Tipo assim, vai faturar 1 milhão, 200 mil, vai não sei o quê, vou encher seu consulto. Não, a gente vai trabalhar. A meta é essa, a gente vai desenhar isso. É um trabalho em cima da realidade de cada um. Sim. Então eu acho que isso traz uma seriedade muito importante. Fez isso que a gente fez crescer e os clientes que fecham com a gente viram parceiros, indicam. Eu vim do Rio de Janeiro agora, cheguei em casa domingo. Tem um cliente que renovou com a gente 3 vezes, colocou a esposa dele, todo evento dele que ele faz, ele é um cirurgião geral, o maior nome da diástase e hérnia do Brasil hoje. Ele faz evento, ele chama a gente para palestrar sobre posicionamento de marketing médico. Show. Virou parceirão do cara. Virou parceiro. Tenho 6, 7 reuniões de venda só com leads do pessoal que vieram desse evento. Que falam assim, se o Rodrigo tá falando que confia em vocês, eu quero saber como é o trabalho de vocês. Então, assim, a gente tem muito a perder. Eu acho que, assim, eu quando criei uma empresa onde eu coloquei a responsabilidade de, é meu sustento, é minha família, 4 filhos, a gente sai de casa cedo, chega em casa tarde, trabalha pra caramba. Hoje tem um quadro de mais de 25 pessoas no nosso time. Dependendo, né? Então, assim, que dependem. A gente tem muito a perder. Então, a gente leva muito a sério a estrutura, o nome. Cara, a gente tem ali 1 ano de empresa.
A gente tem 0 reclamações na internet, no Reclame Aqui, em qualquer lugar. Cara, isso, ter esse nome limpo nesse mercado, a gente teve, né, se eu não me engano, 2 pedidos de interrupção de contrato ao longo de toda essa trajetória. E que foram pessoas mais difíceis de lidar e a gente até, achou que ia ser bacana. É até melhor, né? Tem hora que você tem que saber o cliente que você... e assim, tá tudo bem. Né? A empresa ela tem que ser ajustada dentro da realidade de cada um. E às vezes o que a pessoa está buscando não é o que a gente está entregando. Tá tudo certo. É aquilo que você falou na hora de desligar da empresa, né? Tem hora que não funciona isso aqui para mim. Tá tudo bem. Cada um vai pro seu lado. E assim, cara, a gente é uma empresa que, vem crescendo, vem batendo as metas, vem enfrentando os desafios. E a gente percebeu que agora o próximo passo para onde a gente quer chegar é treinar pessoas. A gente está focando muito em aprender a ser líder. Né? Por quê? Eu tenho um resultado muito bom, mas isso dentro de uma organização onde não pode depender de mim é ruim, é prejudicial. Então eu preciso que outras pessoas tenham um resultado um pouco menores, mas só que isso, vamos dizer assim, alocado em várias pessoas, do que ter uma grande concentração de faturamento em mim. Né? Então, por exemplo, como eu cuido do comercial, faço muitas reuniões também e tal, né? A gente está nesse processo de expansão de crescer o time comercial, né? Para que ele tenha essa flexibilidade de faturar sem depender muito de mim. Vai formando outras lideranças ali para poder... Tira um pouco também da sua mão, você vira meio que o mentor desse pessoal, né? Sim, porque o crescimento tá aí, a gente já entendeu. Não dá mais para crescer. Né, se ficar preso na gente. Acho que o máximo que dá para fazer a gente já faz. Né, então, por quê? Porque a gente se coloca à prova, a gente se coloca no limite ali. Legal. Então, a gente se cobra muito, isso é muito bacana. A gente tem um canal aberto entre os 3 sócios, assim, vamos dizer assim, uma permissão de cobrança entre um e outro, meio sem filtro. Tipo assim, cara, tô vacilando nisso daí. Se fecha na sala ali e vamos resolver aqui. Né? Por exemplo, eu sou péssimo com organização. Péssimo. Relatório, as coisas que tem que fazer. Cara, odeio planilha, CRM. E olha que eu trabalho comercial. Sei da importância. Mas a gente começou a ter tanto problema de eu ter dificuldade assim, em fazer o que tem que fazer em relação a essa organização, que apareceu uma vaga de assistente comercial, sem eu mesmo ter solicitado, que foi uma contratação dos meninos para uma pessoa preencher os meus relatórios. Fazer essa parte pra você. Então assim... Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Sim. Mas aí, tem aquele que não é nada sociável. Né? Vai nos eventos, né, que fica de canto, a gente tem que ficar chamando atenção. Tem um que é com horário. Pra estar no horário é uma briga, uma luta. Você marca 2 horas antes. Então assim, mas a gente vai tocando. Porque assim, quando a gente abriu a empresa, o que a gente prestou muita atenção? 3 forças complementares. Eu sou muito bom com comercial. O João é muito bom com marketing. Né? Principalmente campanha, posicionamento, branding. E o Thiago é muito bom com gestão e organização. Processo. Completou. Então assim, cara, acabou. Tipo assim, não tem porquê. E aí a gente foi assim, cada um se aperfeiçoando, crescendo no que faz. E aí a coisa foi voando. Né? Então, cada um se autocobrando e tendo metas, né, do seu trabalho. Aí a coisa foi funcionando muito bem. Show de bola. Cara, nosso papo foi bem bacana, gostei demais aí, fluiu bastante. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí pra gente poder finalizar, mandar uma mensagem pro pessoal que tá pensando em empreender, o pessoal que tá ali numa empresa sentindo aquele incômodo que você falou no começo e falar, putz, o que esse cara precisa fazer pra tomar coragem e avançar. Se você quiser, dá até pra olhar pra aquela câmera. Legal. Eu não sou a pessoa que romantiza muito o empreendedorismo. Empreendedorismo, cara, é um balde de água fria. Essa que é a verdade. É a piscina gelada. É uma piscina gelada, que muitas vezes a pessoa que tá dentro quer ficar falando pra você, não, vem pra cá que tá boa. E quando você chega lá, tá gelada. Mas assim, porque empreender é um estilo de vida. Eu não me vejo hoje trabalhando mais para ninguém em nenhum outro projeto. É desafiador. A gente tem dia que acorda, não sabe se a compensação da folha, do valor que tem para receber, vai bater com o que tem para pagar. Num dia a gente está muito bem, na noite está muito mal, e aí amanhece mal, ela termina muito bem. É uma montanha-russa de sentimento, de emoção, Só que assim,
é um estilo de vida. A gente gosta, a gente que tá aqui, a gente gosta de viver isso. Eu gosto de pegar um problema, de falar assim, cara, não vai ter para resolver isso aqui. Opa, vai. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar sair daqui, vai precisar viajar, vai precisar fazer ponte aérea, dormir num dia num lugar, acordar no outro, e isso é um estilo de vida. Então, assim, se a gente está disposto a pagar esse preço, empreender é muito recompensador. Porque você consegue, sim, você vê o fruto do teu negócio, aquilo que você criou, ajudando mais pessoas, você ganhando dinheiro, você mudando a tua vida, mudando a vida da tua família. Hoje eu posso ter a tranquilidade de ter quantos filhos eu quiser, porque eu tenho uma empresa que consegue me sustentar. Sim. Então, se eu quiser ter 5, 10, 15, fora o trabalho que dá a gerenciar isso daí. Mas tem o prazer disso também. Mas a gente é muito feliz em relação a isso, é porque eu escolhi e hoje eu tenho como escolher a minha própria sorte, meu próprio caminho. Então, por exemplo, a gente vinha para cá, a gente passava num ônibus, em frente a um ônibus que estava lotado, e eu me recordei, eu falei pro João que ele é do Espírito Santo, daqui, ele mora agora aqui, mas eu falei, cara, peguei muito isso aqui. Só que do mesmo jeito que essas pessoas estavam, era quando eu vivia no automático. Eu fazia isso meio que sem perceber. E quando hoje eu posso escolher algumas coisas, é o empreendedorismo que me pode causar isso. Principalmente as vendas. As vendas já me deu um gostinho de viver uma vida melhor. Mas associar, saber vender, com ter um bom produto e empreender ao lado de pessoas que podem te ajudar, isso aí muda a nossa vida. Fenomenal. Show de bola. Legal, Pedro. Agradeço pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Não, foi um prazer. Foi bem bacana poder reviver alguns momentos da história aí. Que legal. E desejo muita sorte aí nessa 2026 que está começando aí praticamente, Temos poucos dias aí para terminar esse ano, Sucesso aí para Magos em 2026. Maravilha. Obrigado. Então, é isso aí, gente. Estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima.